Invenção da mão humana. Quando surgiu? Vamos começar o nosso vídeo com uma entrevista com a senhora Evolução sobre as dificuldades que surgiram conforme a mão humana supostamente evoluiu. Biólogos se referem à mão humana como uma maravilha da evolução, que fornece destreza à nossa espécie. Mas quais foram as forças que, com o passar dos milênios, esculpiram nossa mão na forma que ela tem hoje? Seria a necessidade de pegar e usar ferramentas primitivas, como supõem muitos especialistas, para apanhar frutas? Senhora Evolução, como surgiu esta ideia de dar aos seres humanos primitivos uma mão? Este trabalho mostra que a estrutura da mão do homem moderno é primitiva, em grande parte. É primitiva. Na verdade, a mão dos primitivos humanos eram idênticas às mãos de hoje. Cabe aqui, nessa altura do vídeo, explicarmos o significado da palavra inferenciar. Inferência, deduzir por lógica, com base em interpretação de um modelo. Chegar a uma conclusão a partir de outras percepções. Você tem um modelo, uma ideia, mas surge uma situação que o modelo não explica. Então você deduz, com as tuas próprias ideias, tira tuas conclusões e faz interpretações que você achar lógicas com base naquilo que o modelo apresenta, daquilo que não está claramente ali. Por exemplo, sábado minha esposa vai com nossos filhos para a praia. Ela já tem todos os planos. E se chover? Ah, aí não sei, nem sei se isto está nos planos dela. Mas acho que se chover, aliás, tenho certeza que não vai dar praia. Mas você perguntou a ela? Não, eu deduzi aqui comigo mesmo. Vamos fazer então um rápido estudo da história. Se todas as espécies pudessem cruzar entre si, teríamos seres bizarros como baleias voadoras, árvores macacos e serpentes cipó. Também seres semi-humanos, sereias, centauros, sátiros e minotauros. Esse cenário seriam as consequências de um irrestrito vale-tudo genético. Se pudessem cruzar entre si. Não é uma realidade isso, mas podemos dizer que é fato. Se pudessem cruzar entre si, seria assim. Veja essa reportagem da revista super interessante. Os biólogos garantem que se hoje encontramos seres tão diversificados como quanto o homem, o ornitorrinco, o camarão e a laranjeira, é justamente por causa da barreira genética que impede tal entrecruzamento. Esse é fato, é uma realidade. Segundo a teoria da evolução, há apenas um ancestral comum de todas as espécies. Isso agora diz o modelo da teoria da evolução. Aconteceu alguma ação que transformou esse antepassado primordial em duas outras espécies diferentes, incapazes de cruzar entre si. Agora entrou a inferência. O modelo da teoria da evolução ensina que havia um ancestral comum. Agora, qual é a inferência? Continua a reportagem. Alguma ação fez com que eles não pudessem mais cruzar entre si. Que ação foi essa? Não existem provas nenhuma, apenas deduções. Continua a reportagem. Esse acontecimento, um dos maiores mistérios que cerca a existência de vida em nosso planeta. Esse acontecimento é aquela ação que fez com que os animais fossem incapazes de todos se cruzarem entre si. Esse acontecimento teria sido fruto das mutações. Inferência. Não existem nenhumas provas de que as mutações teriam provocado essa ação, ainda que a reportagem diga que é um dos maiores mistérios. Daí ela continua dizendo que as mutações ocorreram com o passar de várias gerações daquele primeiro e único organismo. Assim, acredita-se que foram assumindo características próprias, e agora com essa barreira genética, inaugurou uma vasta diversidade de seres que não cruzam entre si. Acredita-se que teria sido alguma ação. Acredita-se que teria sido mutações. Alguma ação transformou isso. Todas essas são inferências. Tanto que não se sabe, mesmo quem acredita nesse modelo da evolução, qual foi essa ação. Como pôde mutações transformar dessa maneira os seres? E o mais importante, a evolução não foi um só ser se transformando, evoluindo em tantos outros? O que poderia ter acontecido agora que não mais aconteceria isso? Antes, os animais, para a evolução, teriam que cruzar entre si. De um momento em diante, eles não fazem isto mais. Milhões de anos depois. Inferência.
Finalmente, o número diferente de cromossomos entre duas espécies impossibilita sua reprodução. Fato. Quando lemos reportagens evolucionistas, precisamos observar o que é fato. Foi achado um osso. Fato. Ele tem 2 milhões de anos. É fato? Esse único osso é o elo perdido. Fato ou inferência? Fóssil mostra como pata de dinossauro virou asa de galinha. Observe que fato, dinossauro tem pata. Fato, galinha tem asa. Agora, pata de dinossauro virou asa. Inferência. O dinossauro poderia ter alguns ossos em sua pata que são, de fato, parecidos com alguns ossos da asa de galinha. Pode ser fato. A parte que um virou através da evolução em outro, inferência. Não existe nenhuma evidência. Espécie de 160 milhões de anos. Inferência. Nos ajuda a resolver mistérios sobre dedos. Membro de animal mostra elo. Inferência entre anatomia de dinos e descendentes. Mas então, a mão humana foi inventada bem no início da história, dona Evolução. Sim, você não viu que cientistas descobriram um peixe pré-histórico com mãos? De acordo com a pesquisa realizada por paleontólogos, revelaram que os dedos da espécie Eupistostege watsoni permitiram que ele fizesse a transição da água para a terra. Os dedos permitiram que ele fizesse a transição? É esse peixe aí? Sim, ele mesmo. Era muito bonitinho. Mas não consigo ver os dedos, nem mãos. Eu só vejo barbatanas. Os ossos dos seres dessa espécie já apresentavam uma semelhança com o que viria a se tornar o membro que temos hoje nas nossas extremidades. Segundo o paleontólogo, os dígitos articulados na barbatana são como os ossos dos dedos encontrados nas mãos da maioria dos animais. Já apresentavam uma semelhança, mas eu estou tentando ver, não consigo. Peixe pré-histórico descoberto é elo perdido. Para entender a evolução da mão humana, é o elo perdido. As barbatanas da criatura de 380 milhões de anos também revelaram informações sobre a transição do ser marinho para a Terra. Além disso, o professor também afirma que a descoberta empurra a origem dos dígitos nos vertebrados para o nível dos peixes e nos diz que o padrão para a mão dos vertebrados foi desenvolvido profundamente na evolução, pouco antes dos peixes saírem da água. Ah, dona Evolução, entendi. Foi desenvolvido profundamente na evolução. Foi uma descoberta e tanto, hein? O cientista viu o que parece ser uma semelhança e tchararam, dali foi desenvolvido a mão dos vertebrados. Antes dos peixes saírem da água, ele desenvolveu a mão. A evolução desenvolveu a mão. Mas para viverem fora da água precisariam mais do que as mãos, não é? O sarcopterígio, que nos deu origem, evoluiu um pulmão para conseguir respirar fora da água. Membros com ossos e uma coluna espinhal forte, permitindo viver em regiões terrestres. Ai, dona Evolução, é que eu tenho uma dificuldade de ver e entender isso. Como é o nome? Sarcopterígio nos deu origem, evoluiu um pulmão. Mas ele evoluiu esse pulmão debaixo da água? Como ele evoluiu um pulmão vivendo debaixo da água? Ou foi depois que saiu? Ou ele saía para dar uns passeios e daí evoluiu um pulmão? Ele também evoluiu membros com ossos e a coluna espinhal antes de sair da água. E quando ele saiu da água já estava pronto. O pulmão, a espinha. Tá bom, tudo bem. Simples assim. Foram evoluções úteis na água, mas que deram a capacidade de sair dela com eficiência. É provável que o avanço para fora do habitat aquático tenha sido uma maneira de escapar dos predadores. Ele evoluiu na água. E depois ele quis dar umas voltinhas fora da água. Este pulmão aí, por uma sorte incrível, foi muito eficiente fora da água. Boa! Você disse que é provável que o avanço para fora da água. É provável de ter provas ou é provável de ser possível? Aconteceu isso mesmo ou é provável que tenha acontecido? Como estamos bastante distantes evolutivamente,
não lembramos um peixe em aparência, mas somos, sem dúvida, sarcopterídeos terrestres. Somos, sem dúvida, sarcopterídeos terrestres. Sarcopterídeos terrestres. Somos, sem dúvida. A raia pequena é um peixe cartilaginoso, parente dos tubarões, que usa nadadeiras para andar no fundo do mar, mas não tem relação com os sarcopterídeos. Em outras palavras, desenvolveu a habilidade de andar. Comparando os genes ativos dos nervos que permitem o controle dos nervos para a atividade em camundongos, galinhas e raias pequenas, notou-se que sua expressão era similar, ou seja, podemos ter evoluído para andar. Dona Evolução, estou entendendo o que você está me explicando. Que a raia pequena, ela tem genes ativos que permitem ela andar debaixo d'água. E que esse gene, a expressão desse gene, era similar. Tá, peraí, mas daí você diz que podemos ter evoluído? Uma hora diz que sim, com certeza, sem dúvida evoluímos, porque são parecidos. Agora diz que podemos ter evoluído. Só porque é parecido? Daí a gente tem que chegar à conclusão que um evoluiu em outro. Quando existem partes no corpo de um que parecem, no caso tem sua expressão genética similar, que se parecem com outro, com certeza é porque um evoluiu para outro. Fato, certeza. Veja a reportagem. Fóssil de 380 milhões de anos revela: nossas mãos evoluíram das barbatanas. O objeto é o elo evolutivo. Elo evolutivo. As nossas mãos começaram a evoluir há pelo menos 380 milhões de anos, a partir das barbatanas robustas e musculadas dos parentes extintos dos atuais peixes pulmonatos. O fóssil de 380 milhões de anos de um peixe do gênero Eupistostege, encontrado em Miguaxá, no Canadá, revelou novas pistas sobre como a mão humana evoluiu das barbatanas dos peixes. Em um estudo publicado na Nature, o achado é o elo evolutivo na transição entre peixes e tetrápodes. Ah, Dona Evolução, muito interessante. Eu notei na reportagem. Diz que revelou novas pistas sobre como a mão humana evoluiu. Pistas? Ou provas? Revelou novas provas? Não. Diz que revelou novas pistas. Ou, sei lá, de fato, o achado é o elo evolutivo. É pista ou é prova? Com 1,57 m de comprimento, o fóssil é o primeiro a ter o esqueleto completo do braço, barbatana peitoral. Analisando o esqueleto a partir de tomografias, notaram a presença de húmero, osso do braço, rádio e ulna, ossos do antebraço, fileiras de carpo, ossos do punho e falanges organizadas em dígitos como dedos. Dona Evolução, tem como nós vermos este fóssil? A coisa ficou muito interessante. Ah, este é o desenho? Uma pintura, um desenho do fóssil comparando com a mão humana? Tô entendendo. Os ossinhos ali das barbatanas parecem com os ossos da mão humana antes de evoluir. Só que, em vez de aumentar de uns poucos dedos para vários, fez o contrário. A evolução providenciou um monte de dedo e depois, com o tempo, foi diminuindo a quantidade de dedo. Diminuiu e daí adquiriu novas habilidades. Ah, tá. Então tá bom. Se um cientista falou que é, sinceramente, eu não vejo assim tanta similaridade. Mas eu tô entendendo. O cientista viu o peixe que parece que tem um monte de dedinho ali. E daí ele pensou, esse bicho tem um monte de dedinho. Então, ele só pode ter evoluído. E daí, com o tempo, virou a nossa mão. Eu acho que é isso que o cientista pensou. Mas tudo bem. Dona Evolução, tem outros animais com fase de desenvolvimento, assim, um pouco mais adiantado, assim, que parece mais as nossas mãos? Porque, sinceramente, esses dedos aí do peixinho não parecem nada as nossas mãos. É só porque tem ali pedaços parecidos. É parecido, não sei, porque o húmero ali é muito diferente. Tudo bem, tem um osso, depois tem dois ossos ali, que é para ser parecido com o rádio e com o ulna. Não são nada parecidos. Entendi. O cientista, ele viu que o peixe tem um osso, grande, redondo, depois tem mais dois ossos, um bem compridão, outro quadradinho, e tem um monte de ossinhos, que o cientista achou que são dedinhos. Mas não tá nada parecido, Dona Evolução. Mas tá bom. Vamos em frente. Como é que os cientistas sabem que esse fóssil aí tem 380 milhões de anos? Datação radiométrica, mas não por carbono 14, pelo carbono em restos de seres que foram vivos no passado, que detecta o restante de carbono no material, ao passo que este tem uma taxa de desaparecimento. Mas este método só se aplica a seres com menos de 50 mil anos.
Tá, dona Evolução, mas nesse caso, então, da barbatana de 380 milhões de anos, como é feita a datação? Se o fóssil estiver incrustado na rocha de 3 maneiras: a idade do fóssil, a idade da rocha e a posição na coluna geológica. Ah, então o fóssil pode ter a idade da rocha? Eu pensei que era mais fácil essa coisa de datação, mas estou vendo que é bem complicadinho o negócio. O cientista evolucionista William Stansfield afirmou que é óbvio que as técnicas radiométricas podem não ser os métodos de datação absolutos que afirmam ser. As estimativas de idade em determinado extrato geológico, medido por diferentes métodos radiométricos, são frequentemente diferentes. As estimativas de idade em determinado extrato geológico, medidos por diferentes métodos radiométricos, são frequentemente diferentes, às vezes em centenas de milhões de anos. Não existe absolutamente um relógio radiológico confiável de longo prazo. Observe que as estimativas de idade podem algumas vezes diferir em até centenas de milhões de anos, às vezes em centenas de milhões de anos. Na verdade, esse tipo de estudo comparativo vem sendo realizado na pesquisa de outros eventos vulcânicos históricos, com resultados surpreendentes. Lava proveniente da erupção do Ualalai, no Havaí, em 1910, idade real, apresenta uma idade radiométrica que atinge até 1,1 bilhão de anos. Os depósitos vulcânicos em Katmai, Alasca, oriundos da erupção de 1912, sugerem uma idade radiométrica equivalente a 4 milhões de anos. Material vulcânico proveniente de erupções do Monte Santa Helena, entre 1980 e 1986, ao ser datado, revelou idades radiométricas que variam de 340 mil a 2,8 milhões de anos. Material basáltico do Monte Etna, na Sicília, expelido em 1792, apresenta a idade radiométrica correspondente a 350 mil anos. Os métodos de datação atuais que revolucionaram a arqueologia são um monumento à inteligência humana. Só que quando se usa técnicas de datação em pedras de vulcão, não quer dizer que a data encontrada se refira à erupção do vulcão, visto que o material do vulcão já existia em forma de lava. Tá, mas se a gente aplicar isso mesmo ao peixe, então talvez a pedra tenha 380 milhões, não o peixe. Ele poderia ter menos tempo e a datação se refira à origem da rocha de quando foi formada. E acontece que depois de muitos anos, o peixe se fundiu com a mesma. Mas tá bom, tudo bem. Vamos em frente. A gente pode ver o fóssil deste peixe com a mão evoluindo, mas, dona Evolução, eu não esse desenho feito ali. O peixe, cadê o peixe? A pedra? Poxa, a barbatana, o mão ali, derreteu na rocha. Bom, a reportagem dizia que era uma prova irrefutável. Mas não consigo ver uma mão ali. O cientista olhou para essa rocha, fez testes e testes e testes. Olhou que tinha ali um osso redondo grande, depois 2 ossos, um bem longo, outro quadradinho, depois um monte de dedinhos, e daí ele diz, com certeza evoluiu. Mas então é simples, dona Evolução. Não tem outros peixinhos assim, igual esse, que já estavam mais evoluídos assim, mais perto da mão humana? Tem fósseis com a mão se desenvolvendo assim, de preferência em transição evolutiva. Análises e medições precisas das mãos dos seres humanos modernos, de macacos vivos e fossilizados, mostram que a mão humana sofreu relativamente pequenas mudanças. O momento na evolução onde ela surgiu ainda é um mistério para os cientistas. Agora, porém, um osso de 1,4 milhão de anos, encontrados no Quênia, pode ajudar a dar pistas. A mão humana moderna, afinal, é antiga. Tem 1,84 milhões de anos. Falange do dedo mindinho, que mostra que a mão humana tem pelo menos 1,84 milhões de anos. O pequeno fóssil foi descoberto na Tanzânia. Um osso com 3,6 centímetros datado de há 1,84 milhões de anos. Fóssil ajuda a desvendar a evolução da mão humana. É esta mão aí? Mas é só um ossinho. E ele tem, quanto? 1,84 milhões de anos.
quase 2 milhões de anos. Mas espera aí, esse ossinho não está fundido numa rocha. A datação carbônica pode ser feita nesse ossinho aí, sim. Só que a datação a carbono só pode ser usado, só dá resultados em ossadas com menos de 50 ou 60 mil anos. Esse ossinho não está soldado numa pedra e ele foi feita uma datação e diz que tem 1,84 milhões de anos. Ok, tá bom. Pesquisadores canadenses podem ter solucionado um dos grandes mistérios da evolução. Mãos de hominídeos são apenas um efeito colateral de modificações no formato de nossos pés. A pesquisa utilizou o modelo matemático que simulou a transformação. Tomaram as medidas de mãos e pés humanos. O método consistiu em ajustar o formato de mãos e pés, recriando pequenas mudanças evolutivas para ver que efeito trariam. Foi constatado então que modificações nos pés causavam modificações paralelas nas mãos. Tá, mas nesse caso, os cientistas fizeram um modelo baseado nas ideias da evolução. Aí adaptaram um modelo matemático à mão. Pensei que houvesse provas, evidências e tudo mais. Mas isso é uma simulação, é uma coisa virtual, uma possibilidade, sei lá, mas não estamos falando de provas, evidências arqueológicas, apenas uma simulação. Mas tem mais. Mão humana pode ter evoluído para agredir, para servir melhor à agressão. A medição da força e aceleração usada por praticantes de artes marciais quando golpeiam sacos de pancadas serviu de estudo. Eles comprovaram que a mão humana pode ter evoluído para se servir melhor à agressão. Ah, tá bom, entendi. O cientista acredita na teoria da evolução. Ele mediu a força de um soco. Daí, ele descobriu, ou melhor, ele inferiu, ele interpretou que se a mão humana, quando fechada, pode dar um soco muito forte, então a mão teria evoluído devido a essas brigas. Os primitivos já lutavam boxe, né? Mas isso não é prova nenhuma de nada. Dona Evolução, eu sempre tenho uma sensação estranha assim, de que você às vezes está me enganando. Claro que não. Afinal, não sou eu que estou dizendo, você viu, são cientistas que, depois de anos de estudos, fazem as interpretações dos achados arqueológicos. Você esqueceu que eu não tenho inteligência. Meu papel é só ficar esperando milhões de anos por milhões de mutações. De vez em quando, vai dar certo de uma ser benéfica, aí eu incorporo na estrutura do animal. Pois bem, mas eu vi muitas vezes nos documentários a frase que o animal desenvolveu melhorias em seu próprio corpo. Parece sim, é como se estes pesquisassem num laboratório e fossem repassando o conhecimento para gerações até que, depois de milhões de anos, algum descendente conseguisse adaptar ao seu corpo e ao de seus filhos a tal melhoria. Eu sempre me perguntava como sobreviveram sem ter a tal adaptação, e se sobreviveram bem, qual a necessidade dessa melhoria. Como sobreviveram sem pulmão, sem olhos, sem ouvidos, sem mãos, sem aparelhos reprodutores. Mas eles tinham em fase de desenvolvimento, não podiam ser funcionais. E como eles sobreviveram até que estivessem prontos para funcionarem perfeitamente, especialmente os aparelhos reprodutores?